Ciência do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que estão conosco aí numa iniciativa para viabilizar essa questão da prescrição eletrônica e sua consequente dispensação. Temos aí um grupo formado, que começou aí num grupo de trabalho dentro do Conselho Federal de Farmácia, e que tem a participação de diversas instituições, a BNT também, que temos a participação aqui neste webinar, a Anvisa, a ANS também participa pelo até uma intermediação minha dentro do COPIS, do Comitê de Padronização do TIS, e o intuito agora, especificamente na questão desse momento de crise, é que a gente então viabilize essa forma das prescrições e dispensações. Então, esse é o objetivo aqui da live, passar um pouco pelas questões regulatórias, falar um pouquinho dos trabalhos em andamento em conjunto, em todas essas instituições, e habilitar o fluxo completo da prescrição à dispensação, e os consequentes cumprimentos regulatórios de todos os envolvidos. E também salientar que está havendo uma dinamicidade muito grande nesse momento de crise, com novas portarias, com novas publicações, resoluções saindo a todo momento, e a gente tenta harmonizar, então, essa questão de forma com que a gente consiga efetivamente fazer algo, uma prescrição, uma dispensação de uma maneira segura para todos os atores. Então, a gente elencou algumas regulamentações, existem outras ainda, mas acho que essas são as principais, tratando sobre essa questão, então, do uso da telemedicina e a consequente emissão de documentos eletrônicos de uma maneira remota, Então, temos aí um ofício do CFM ao Ministério, uma portaria do Ministério da Saúde sobre telemedicina, portaria da Anvisa sobre a prescrição, uma nota da Anvisa, também portarias e resoluções da Anvisa sobre a cloriquina, sobre a quantidade máxima em prescrições e a entrega domiciliar, e uma específica sobre farmácia popular. Bom, queria começar aqui com o ofício do CFM, sobre a questão da telemedicina, que nesse ofício, então, que o CFM encaminhou para o Ministério, ele demonstra em caráter e aceita em caráter do momento da crise, reconhecer a possibilidade de uma maneira ética, da telemedicina, estendendo um pouco a resolução 1643 de 2002, que é a resolução vigente sobre telemedicina neste momento. E especificou aí a questão da teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. Então, ou seja, foi um ofício direcionado ao Ministério, com posicionamento do CFM, já dando um pouco mais de flexibilidade e orientação, além do exposto na resolução 1643. Lembrando que o CFM tem um trabalho em andamento, a SBIS participa bastante disso também, sobre a nova portaria, a nova resolução de telemedicina, que foi publicada e revogada no ano passado, abriu para consulta pública e contribuições públicas, e nesse momento, então, está sendo feita a avaliação de todas essas contribuições. Então, é um cenário um pouquinho a médio prazo, digamos assim, mas emergencialmente já tivemos esse posicionamento do CFM. Portaria da telemedicina do Ministério da Saúde, então, que saiu agora semana passada, no dia 20, eu coloquei errado aqui, não é 2, não é 3, Então, também salienta que é em caráter excepcional e temporário, e aceita, então, contempla esse atendimento pré-clínico, suporte assistencial, consulta, monitoramento e diagnóstico por meio da tecnologia da informação e comunicação, no âmbito do SUS ou saúde suplementar e privada, mostrando que o atendimento também pode ser efetuado diretamente entre médico e paciente por meio da tecnologia da informação, desde que naturalmente se garanta a integridade, segurança e sigilo da informação. O objetivo, então, é reduzir a propagação do coronavírus e proteger as pessoas. E tem aí alguns preceitos, que os médicos têm que atender aí dos preceitos éticos,
observar as normas do Ministério da Saúde sobre a notificação compulsória na questão do coronavírus, né? O atendimento pode ser realizado por médico ao paciente. Então, quando esse atendimento for realizado, ele deve ser registrado em um prontuário clínico. Então, essa é uma observação importante. Ou seja, não pode ser simplesmente um atendimento sem registro, né? E aí, minimamente, deve conter os dados clínicos, a data, a hora, a tecnologia utilizada e as identificações do médico que está realizando o atendimento. Os médicos, ressalta ainda um artigo do Ministério da Saúde, que os médicos poderão emitir atestados ou receitas médicas em meio eletrônico. Então, aí entra um pouco mais nessa questão que a gente quer adentrar hoje, sobre a questão da prescrição e das receitas, né? Então, diz o artigo 6º que a emissão das receitas será válida por meio eletrônico, desde que receitas e atestados. Inciso 1º, uso de assinatura eletrônica por meio de certificados e chaves da ICP Brasil. O inciso 2º, uso de dados associados à assinatura do médico, de tal modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável. E o inciso 3º, atendendo a identificação do médico, associação e o anexo dos dados pelo médico no documento e ser admitido pelas partes como válido, né? Então, a portaria, ela deixa aí alguma dificuldade de entendimento nessa questão, né? E a gente está em contato até com o Ministério da Saúde para elucidar um pouco essa questão, né? Que se o inciso 1º ele é obrigatório e o 2º ou o 3º são opcionais, né, já que existe um ou aí depois do inciso 2º, ou se deveria haver um ou logo após o inciso 1º. De qualquer forma, né, como a gente está, né, trazendo essa questão à mesa, a gente vai ver que, naturalmente, atender ao inciso 1º é a forma mais segura e garantida de que a gente vai conseguir ter uma receita, pelo menos do tipo controlada, dispensada numa farmácia, né? Então, a portaria não entrou no detalhe aqui dos tipos diferentes de receita que existem, né? Mas a gente entende que uma receita controlada, por exemplo, deveria seguir o inciso 1º, uma não controlada poderia ser de outras formas, como a gente vai ver até o final dessa apresentação. O parágrafo 1º do artigo 6º, dando continuidade, né, que aí tem o atestado, algumas informações específicas do atestado, né, e o parágrafo 2º, dizendo ainda que a prescrição de receita médica observará os requisitos previstos pela Anvisa, né? Então, também é como a gente tem já algum posicionamento da Anvisa sobre a questão. Então, acho que as coisas vão se fechando aí, no final a gente vai ter essa conclusão de como que a gente, que tipo de receita que tipo de assinatura a gente tem que usar dependendo da receita, né? E aí continua a questão, né, do isolamento, né, do caso de prescrição de isolamento. Muito bem. E terminamos, então, a portaria do Ministério, né? Só vou passar aqui só para a gente lembrar, ofício do CFM, depois saiu a portaria do Ministério, agora a gente entra na nota da Anvisa sobre prescrições. Essa nota saiu, inclusive, antes até dessa questão do coronavírus, do espalhamento da crise, né? Mas houve um reforço por uma publicação aí, da Anvisa no seu portal no dia 26. Então, ela já tinha emitido, na verdade, um parecer um pouquinho antes, direcionado por um questionamento do Conselho Federal de Farmácia à Anvisa, houve essa resposta, e aqui só houve a publicidade, então, na semana passada, né? Aí está o endereço, né? Mas, basicamente, essa nota diz que deve ser usado para as receitas de controle especial e nas prescrições de antimicrobianos, o certificado ICP Brasil, né?
E as drogarias e farmácias que conseguirem, né, que tiverem recursos para realizar a consulta no original em formato eletrônico, podem considerar o documento como válido. Então, essa é a manifestação da Anvisa. Ela ressalta sempre, nas nossas conversas, que a Anvisa regulamenta a questão dos controlados, né, que as receitas que não são controlados, então, não estão aí no âmbito da Anvisa. Então, aqui a gente entrou para um tipo específico de receita, né, e que é onde a Anvisa especificou o uso da necessidade da receita com certificados do CP Brasil, né. E também ressalta, né, que, eventualmente, se o paciente chegar com uma receita em papel, né, que houve uma impressão em papel de uma receita eletrônica, que este papel tem a função de auxiliar o acesso ao documento original. Lembrando que a receita eletrônica, então, o original é o eletrônico, né, e que aquele papel que pode ser levado pelo paciente à farmácia pode ser aí um viabilizador da farmácia acessar esse documento eletrônico, e é isso que a farmácia precisará fazer, acessar esse documento eletrônico, validar esse documento eletrônico e, em estando válido, vai dispensar. E coloca uma exceção que ainda não é possível fazer a dispensação por meio de uma receita eletrônica das notificações de receita A, talidomida, B e B2 e retinoides. Ok? Então, ficamos aqui com os antimicrobianos, sim, estão aqui permitidos, mas essas outras modalidades ainda não. Eu vou passar a palavra agora para o Eugênio dar continuidade. Eugênio, você consegue dar continuidade, por favor? Então, a gente estava falando, né, que esses dois medicamentos, eles entram agora como produtos controlados, justamente por causa da situação do coronavírus, né? E esta, então, publicação simplesmente os inclui como controlados, né? Aí ficam sujeitos à receita de controle especial em 2 vias, né? E também denota aí o caráter, né, temporário desta medida, né? Que neste momento, então, ela está como controlado, né? Também não dispensa e tem que ser incluído no SNGPC, normalmente, e as questões de normatização com relação à embalagem e rotulagem da 344 não se aplicam neste caso, nem daria tempo para isso. Então, uma outra resolução da Anvisa, que também muda a quantidade máxima entrega remota do domicílio dos controlados, né? Então, aí já está demonstra o caráter... aqui não é aqui que ele fala do caráter temporário. Então, permite a entrega remota, definido por programa público específico, né, e aí tem as questões, inclusive, da farmácia popular também, e permite a entrega em domicílio de medicamentos sujeitos a controle especial. Então, aqui só está ratificando essa questão, né? Naturalmente, aí mantém a questão da retenção da notificação de receita ou controle especial, e acrescenta a questão de um formulário de registro de entrega a domicílio, né, que é um anexo aqui desta resolução. Destaca que é vedada a compra e venda dos medicamentos a serem entregues remotamente por meio da internet, então deve haver aí uma outra forma de comunicação remota entre o comprador e a farmácia para que isso aconteça, né? Então, o canal internet ele não foi permitido neste momento. E destaca a questão da transitoriedade desta resolução, né? Ela pode virar permanente, mas neste momento não. E a questão, então, do ofício do Ministério da Saúde sobre a farmácia popular, alterando a periodicidade entre as dispensações, né, que amplia o prazo para até 90 dias, né, para todos os princípios ativos e para as fraldas,
E aí também, como aumentou o prazo, também, consequentemente, aumenta aí a quantidade de itens a serem dispensados, né? Autoriza o uso de instrumento particular de procuração simples, não precisando ser mais autorizado em cartório, e aumenta o prazo para as prescrições, laudos e atestados médicos aí para 1 ano, a partir de sua emissão. Então, obviamente, tem um impacto bastante importante e todas as prescrições eletrônicas também, então, podem seguir essas novas normativas. Osmeire, o Eugênio já conseguiu entrar? Que a Osmeire saiu para ele poder entrar porque a sala está cheia e ele vai entrar com o login dela, porque por algum motivo, a hora que ele tenta entrar, está dando algum erro, tá? Ele já está tentando entrar. Beleza. Mas eu acho que eu vou para frente, então, e assim eles entram aí na questão da resolução das dúvidas. Mas esse aqui é o slide dele mesmo, né? Que ele mostra justamente a questão da jornada do paciente, né? E com aqui já um auxílio, né? Um indicador, até com algumas questões que vão orientando esta jornada. Desde, então, de um pré-diagnóstico aqui do paciente com seu sintoma, né, que aí tem as suas dúvidas, né, o que eu tenho, eu preciso não ir ao médico ou não, se eu for ao médico, o que eu digo, né, a informação que eu consultei, ela é válida, não é válida, né, até a questão que ele pode passar pela farmácia, até numa automedicação, né, e, finalmente, o paciente procura um médico, né? Quando ele procura um médico, aí sim, ele tem aí uma confirmação aí do seu diagnóstico, né? E uma orientação para o melhor tratamento, né? E, dado essa primeira consulta, até pode gerar aí a necessidade de uma segunda opinião, né? E aí, para que seria essa segunda opinião, né? Para explicação do diagnóstico e tratamento, para ter informações suplementares, para ter alternativas terapêuticas, né? E orientações sobre a farmacoterapia. Só um minutinho, eu acho que o Eugênio conseguiu entrar. Apareceu aqui o login da Osmeire. Eugênio, você está ouvindo? Não, sou eu mesma. Não dá para o Eugênio entrar como por celular, talvez? Gente, vocês desculpem, a gente está fazendo de tudo para o Eugênio, o outro apresentador, poder entrar. Nós estamos fazendo, tá? Gente, eu vou para frente enquanto o Eugênio não entra. Eu vou deixar esse slide aqui para ele, né? Esse slide aqui é uma peça exclusiva dele. Este aqui também, mas só vou antever, daí eu antecipo algumas questões, depois a gente volta aqui, né? Mas dada a jornada do paciente, né, aí em suas decisões próprias, em suas passagens pelos profissionais de saúde, né, em suas administrações, né, a gente entra no fluxo da prescrição e dispensação, e que aqui né, que a gente entra aqui no nosso dilema imediato, né, no mundo eletrônico, como que nós vamos fazer isso, né? Então, aqui sim, eu vou passar por esse fluxo fim a fim, no qual aqui nós começamos o fluxo pelo prescritor, né, que é quem vai gerar a prescrição, e ele gera essa prescrição em uma plataforma, num aplicativo, né, podendo usar templates fornecidos pelos conselhos. E nós estamos trabalhando nesses templates para facilitar a vida dos prescritores. Então, já estamos trabalhando num template de PDF, por exemplo, de uma receita controlada, que está fora daquelas receitas ainda mencionadas pela Anvisa, mas que já seria um começo
para que a gente consiga fazer o fluxo completamente eletrônico. Havendo um template, né, o fato de haver um template em PDF, em que ele vai ter campos para preencher, e poder, aqui no passo 2, assinar essa prescrição, e nesse caso, então, o ITI está trabalhando junto com os conselhos, junto com a Adobe, para ter este primeiro template, isto não implica que o prescritor possa usar outras formas e plataformas e sistemas para gerar a prescrição, ok? Então, ou seja, as plataformas precisam também fazer, né, os sistemas de prontuário, fazer com que vai ser necessário com que essa prescrição seja assinada, né, e para que o prescritor possa transmitir essa prescrição, né? Então, ele gerou um documento, assinou esse documento por meio das suas plataformas ou por meio do PDF, por exemplo, do Acrobat Reader, que já permite essa questão, e ele, então, transmite essa prescrição para o paciente ou para o responsável do paciente. Como ele manda essa prescrição para o paciente, ainda a gente não tem uma especificação para isso, né? Então, ele pode colocar num portal, compartilhar, eventualmente transmitir por um e-mail, ou seja, ele vai utilizar uma forma que ele e que o paciente confiam para essa questão. Muito bem, aqui entramos então no fluxo do paciente, né? O paciente recebe essa prescrição, né? Então ou ele foi no portal e fez download dessa prescrição, né, por exemplo, e vai transmitir essa prescrição para o farmacêutico. Ou ele vai gravar num pendrive, ou colocar em um determinado portal que a farmácia utiliza, né, no próprio portal da farmácia, ou num portal que a farmácia indique, né? Então, ele já sabe em qual farmácia ele vai querer dispensar, né, e vai verificar como que ele vai levar essa prescrição para a farmácia. Eventualmente, ele vai imprimir, né, um papel no qual a farmácia, de posse desse papel, vai conseguir receber o arquivo, a prescrição eletrônica. Nós estamos, então, chegamos na farmácia, né, ou a farmácia já recebeu previamente esse arquivo enviado pelo paciente, né, ou a mando do paciente, ou pelo responsável do paciente, ou chegou fisicamente na farmácia com um impresso, e nesse impresso existe ali as instruções para o acesso ao arquivo eletrônico. Então, o que a farmácia precisa fazer, né? Ela precisa, então, ter acesso a esse arquivo de prescrição e fazer a validação deste arquivo, né? Então, ele precisa validar se esse arquivo está íntegro, quem foi o prescritor, né? Se o prescritor ele tem o poder de prescrição, então aqui está escrito, né, verificar se o assinante é um prescritor habilitado e verificar se essa prescrição já foi dispensada, né? Então, obviamente, neste momento, eventualmente a gente não vai ter esta possibilidade dessa consulta para o validador nacional, como vocês estão vendo aqui na parte inferior, né? Então, neste momento, e a própria Anvisa já se manifestou com relação a isso, ou seja, é o que é possível ser feito, faz todo o registro no SNGPC e segue a vida, né? Então, em ele recebendo um documento eletrônico e feita todas as validações, eu fico com o ponteiro aqui, eu não sei se vocês veem um ponteiro, mas de vez em quando meu mouse some. Feita todas essas validações, se a validação não deu positiva, então, ou seja, ou a assinatura não está válida, ou esse prescritor não é um prescritor habilitado, comunica o paciente que não vai ser possível. Essa validação do prescritor habilitado, então, está sendo feito um trabalho neste momento, junto com o Conselho Federal de Medicina, para que possa haver uma consulta, inclusive online, para se saber se este prescritor é um médico habilitado. Então, veja que esse trabalho está sendo feito com a medicina, né? O Conselho Federal de Medicina já tem aí diversas ações relativas à emissão do certificado digital para os médicos.
ela está sendo pioneira em emitir um certificado de atributo, que é algo que já qualifica esse prescritor, né? Mas que ainda não tem a escala nacional que seria necessária neste momento. Então, para este momento, o que ela está viabilizando é uma consulta, né, e um serviço para que os sistemas possam consultar se esse prescritor é um prescritor habilitado no caso da medicina. E nós estamos envolvendo os outros conselhos que também, né, cujos profissionais também prescrevem, como, por exemplo, odontologia, veterinária. Então, dado esses passos, verifiquei se o arquivo está válido, esse arquivo assinado está válido. Está. O prescritor é um prescritor habilitado? Sim. Então, eu posso dispensar. Eugênio, está aí? Estou. Ótimo, Eugênio. Eugênio, Oi. Estou aqui no seu fluxo de prescrição e dispensação. Ah. Passamos aqui, chegamos até o arquivo, né, na farmácia. Então, o farmacêutico tem um arquivo eletrônico, né? Já falei das validações que ele precisa fazer, né? Especificamente a questão da validação deste documento assinado na ICP Brasil, nós vamos ver um pouquinho mais para frente como isto vai acontecer, né? E já falei que haverá, o Conselho Federal de Medicina está disponibilizando e viabilizando um processo, um serviço para que seja feita essa consulta, para que a farmácia possa verificar se aquele médico é um médico habilitado, ok? Então, em essas verificações estando corretas, passamos aí para a dispensação, né? Lembra, Eugênio, que eu tinha pedido para numerar esses quadradinhos aqui, facilita um pouco a nossa explicação, mas estamos ali na dispensação. Oi. Não, então, na verdade, esse processo aí do registro da dispensação é um processo que reflete uma ação profissional dos farmacêuticos, né? E que seria, grosso modo, dizendo, né, aquilo que já se faz no SNGPC, que seria anotar, de preferência de maneira também digital, na própria receita, os dados dos itens dispensados, né? O número do registro do Ministério da Saúde, o lote, prazo de validade, quantidade dispensada, né? E que depois essa dispensação deveria ser assinada pelo farmacêutico para o que eu estou chamando, assim, também de maneira um pouco preliminar, de fechamento da receita. Então, quando o farmacêutico assinasse digitalmente esse ato profissional, esse arquivo poderia ser enviado novamente ao validador nacional, né? Quando, então, seria verificada a assinatura do farmacêutico e seria gerado um código que impediria uma nova prescrição, que a mesma prescrição fosse atendida mais de uma vez em outras farmácias. Isso requer que a comunicação seja feita de maneira bastante síncrona, com o ato de dispensação e o seu registro eletrônico e o seu envio para o validador seja feito de maneira célere, né? Porque o paciente eventualmente poderia sair da farmácia, se o farmacêutico ficasse sem comunicar essa dispensação ao validador nacional, o paciente poderia sair da farmácia, entrar numa farmácia próxima, comprar o medicamento. Se o outro farmacêutico conseguisse fazer isso rapidamente antes do primeiro, o primeiro ficaria com um problema para registrar sua receita. Bom, mas então isso, ele preencheria os dados, assinaria a dispensação e registraria a dispensação, né? E, finalmente, ele faria os atos que a Anvisa recomenda no ofício número 7 de 2020, em que diz que, então, é preciso imprimir e arquivar essa receita em formato físico, em papel, na farmácia, certo? Gerando, então, uma cópia física
e gerando o arquivamento digital sob responsabilidade do farmacêutico e do estabelecimento na própria farmácia. Então, isso fecharia o ciclo, né, do atendimento da prescrição e do bloqueio de novas prescrições para uma determinada prescrição. Eu não sei se... Acho que é isso, nesse momento. Eu pulei um pouco isso, se você puder resumir esse... na verdade, aqui por ele, mas... Isso, na verdade, isso aqui é uma jornada farmacoterapêutica de um paciente, né, em que são diversos pontos de contato entre a farmácia e os pacientes, entre o paciente e o sistema de saúde, buscando ajuda. Tudo começa quando ele começa a sentir algo estranho, aí ele começa perguntando para os amigos, procurando na internet, aí ele vai até a farmácia. Aí a farmácia, em geral não, mas algumas vezes pode dizer, não, olha, esse é um caso de médico, tem que procurar um médico, mas aí mesmo assim ele toma alguma coisa, ele vai espera a consulta, chega na consulta, tem exames, diagnósticos. O que eu queria destacar aqui é que, depois vocês vão poder ver com maior detalhe na apresentação quando vocês baixarem, mas que existem inúmeros pontos de contato entre os pacientes e o sistema de saúde, e principalmente com a farmácia, que podem ser usados e devem ser usados para a integração de serviços e um serviço mais eficiente. Mas eu queria também destacar uma coisa importante aqui. Geralmente, estes contatos do paciente com os serviços farmacêuticos, com as farmácias, não são registrados. Tá? E uma característica fundamental de todos os serviços de saúde, os serviços de enfermagem, os serviços de fisioterapia, de nutrição, de medicina, é de que todos eles sempre são registrados. Né? Você entra numa clínica minimamente organizada, sei lá, de fisioterapia ou de massoterapia, né? E vão fazer uma fichinha sua para perguntar o que você tem, o que você está sentindo, etc. Essa é uma característica que falta muito na farmácia, que é registrar o seu ato. E isso confirma com aquilo que nós vimos anteriormente naquele fluxo, né, a necessidade dos farmacêuticos registrarem o ato profissional de dispensar um medicamento, né, indicando exatamente que tipo de produto, de que lote o paciente levou da farmácia, porque isso pode ser usado como garantia de qualidade e na necessidade de um recall. Só para lembrar que a gente sempre fala, muitas vezes se fala, não, mas isso não vai acontecer, não sei. Mas os pacientes crônicos costumam comprar, quando tem oferta de produtos nas farmácias, comprar para diversos meses. Se houver um recall e nós precisarmos identificar os pacientes que têm esse produto, nós teremos grande dificuldade em fazer isso. Tá? Então, na verdade, só destacar os grandes pontos de contato e como isso precisa ser registrado em benefício da segurança de todos. É isso que é. Oi? Bom, você quer falar sobre isso o quê? Não, você? Então, vamos lá. Bom, a gente desenhou também um fluxo, né? Tentando ilustrar, né, o que aconteceria com um paciente chegando na farmácia com um papelzinho na mão, né, vamos dizer, ou perguntando se pode levar um determinado produto. Na verdade, nós temos um problema no Brasil, que frequentemente nós temos dispensação de produtos que requereriam a apresentação de receita, sem essa apresentação. Mas vamos abstrair isso um pouco, mas se o produto é isento de prescrição, ele pode ser dispensado normalmente sem nenhum problema. Se ele requer somente a apresentação da receita, tá, se deveria solicitar a apresentação da receita simples. Né? Se o paciente mostra a receita, e essa receita pode estar em papel, pode ser uma cópia digitalizada, uma foto, um scanner, uma imagem eletrônica disso, né? E pode, inclusive, ser transferida por diversos meios, né? Por e-mail, por WhatsApp, por SMS, etc.
Se houver essa apresentação dessa receita, se faz uma dispensação normal, informando o paciente sobre as necessidades. Se ela também não quer, se ela não requer só a apresentação, ela requer uma notificação, uma receita especial. Se ele é de receita A, não se pode dispensar. Se a receita A é uma receita eletrônica A, não se pode dispensar. Certo? Isso está pacificado pela Anvisa, pelo menos por enquanto. Se ela é uma notificação de receita B, as receitas azuis, também não pode ser dispensado se for eletrônico. Se ele contém retinoides de uso oral, se a receita contém retinoides de uso oral, também não pode ser dispensada por esse meio, por meio eletrônico. Okay? Finalmente, se o medicamento requer uma receita de controle especial das listas C1 a C5 e os adendos das listas A1, A2 e B1, essa receita digital, o paciente ou o comprador deve transferir a receita para o farmacêutico, e isso é muito importante, isso é fundamental, porque esta é a única garantia que a farmácia tem da integridade daquele hábito, certo? Enquanto isto ficar armazenado em algum lugar incerto e não sabido, e vamos dizer, a nuvem, não existe garantia de integridade dessa informação no futuro. O que eu quero dizer? Muitas plataformas existem hoje, diversas plataformas. Essas plataformas podem eventualmente deixar de existir no futuro próximo. Onde ficarão esses dados todos que estavam na nuvem? Onde estão? Então, é preciso, para resguardo do farmacêutico e do estabelecimento, que esta prescrição seja transferida do paciente para o estabelecimento, para que este possa, então, realizar a validação do arquivo dessa prescrição. Se esse arquivo se mostrar válido, de acordo com aqueles critérios que a gente abordou, verificar, então, se o assinante é um prescritor habilitado, se ele é prescritor, se dispensa. Okay? E, finalmente, o mesmo raciocínio vale se o medicamento for uma receita de antibiótico. Okay? Então, a lógica toda é essa. Se é um medicamento que requer somente a apresentação de receita, pode ser uma cópia digitalizada. Se a notificação A, B ou retinoide de uso oral, não se pode usar meios eletrônicos. Se são substâncias que estão na lista C1, C5 ou os adendos das listas A1, A2 e B1, se deve receber o arquivo, validar o arquivo e então proceder à dispensação da maneira usual. Tá? O mesmo acontece com antibióticos. Ok? A gente já tinha separado, mas acho que deu para enxergar lá. Né? Bom, como a gente falou, o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, vem trabalhando junto com o CFF e CFM com um modelo de algumas prescrições. Só para vocês terem uma ideia, é algo mais ou menos assim, ou seja, este é um PDF, né, que possui campos, né, de preenchimento. Então, ele já vai neste formato, né, e o prescritor, então, preencheria alguns campos, né, esses aqui, inclusive, também são campos para a descrição do paciente, a descrição do medicamento, da posologia, e os campos para a própria identificação do prescritor. E com este PDF, então, ele poderia abrir este documento num Acrobat Reader, né, que aí é gratuito, e de posse do seu certificado digital, ele pode realizar a assinatura também, utilizando o Acrobat Reader. Então, assim, não significa, como eu falei e ressalto, isso aqui seria uma opção para aqueles que não têm nada e querem prescrever aí desta maneira autônoma e não possuem sistema nenhum. Agora, aqueles médicos que já possuem um sistema de prontuário e que já assina digitalmente podem seguir usando esse sistema.
Agora, o que é importante? Importante é, quando este documento chegar na farmácia, o que a farmácia terá que fazer? Ela vai ter que validar se a assinatura desse prescritor, este médico, no caso, está válida. E a gente vai ver como que ela vai fazer isso, né? E se o farmacêutico tiver também um seu certificado digital, ele poderá preencher dados que hoje ele preenche na via física, com informações ali do comprador, etc. Né? Que a gente preenche, que o farmacêutico preenche, ou eventualmente o comprador, preenche ali no verso da prescrição. Então, esta é uma opção. O farmacêutico possui certificado digital, ele também vai poder, neste próprio PDF, complementar as informações do que seria o verso da receita e assinar digitalmente e manter este documento para fiscalização da Visa local. Caso o farmacêutico não tenha, ele vai ter que imprimir esta receita, fazer as anotações do verso, conforme ele faz hoje, e deve manter o eletrônico e o papel para fiscalização da Visa, okay? Conforme o Eugênio já comentou. Então, só para vocês entenderem que esse é um trabalho muito intenso, esse final de semana inteiro, toda a equipe trabalhando para que a gente tenha aí consenso com relação aos campos, como que pode ser esse documento, como que a gente pode viabilizar de uma maneira simples que um médico utilize uma prescrição, uma receita eletrônica e que chegue na farmácia de uma maneira padronizada. Então percebam que se você utilizar um sistema de prontuário eletrônico, o que nós vamos precisar é que esse sistema gere um PDF, porque a farmácia, neste momento, estará preparada para receber um PDF. Nós sabemos que é muito melhor que a gente gere um XML, uns documentos padronizados e vamos trabalhar nessa padronização. Mas, neste momento, é isso que nós temos. Então, se o prescritor não for usar este PDF, que é um arquivo, né, que ele vai, abre, preenche, save as, né, gravar como, né, e for usar o seu sistema de prontuários, aqueles desenvolvedores de sistema de prontuários se preparem para gerar um PDF desta prescrição, né, com a assinatura digital ICP Brasil do médico, para que a farmácia possa fazer a validação. Lembro o reforço. É a assinatura digital do médico nas plataformas. Porque tem eu já ouvi algumas reivindicações de que a assinatura seja assinada pela plataforma. É a assinatura digital do médico. Perfeito. Bem lembrado, Eugênio. As plataformas até podem pôr, né, uma assinatura digital para garantir uma parte desse fluxo. Mas para a validação na farmácia precisa ser a assinatura do prescritor. Não tem jeito, né? O Rui está na sala, gente, ou não? Rui, se você estiver escutando, estiver na sala, eu dou continuidade, mas qualquer coisa, por favor, me interrompa e assuma. Então, o que está sendo feito para a validação dessas prescrições, né? O ITI, então, já definiu aí esse fluxo, né, no qual o médico, né, ele, por meio do seu certificado digital, e aí pode ser cartão, pode ser na nuvem, pode ser A1, assina a sua prescrição eletrônica, né? O paciente recebe essa prescrição, conforme aquele fluxo que o Eugênio preparou, e chega à farmácia. A farmácia, de posse da prescrição eletrônica, valida essa prescrição, né? Deve consultar o CFM, então isso está sendo trabalhado. Gleidson, do CFM, também estava aí, o doutor Ideraldo, se estiverem, por favor, também podem me interromper a qualquer momento, peçam a palavra aí, se não tiverem a palavra, peçam no chat. Eu não estou vendo o chat, mas a Osmerico pode conceder a palavra para vocês. Isso aqui ainda está sendo viabilizado, mas nesse momento, então, talvez não haja
esse passo, desculpa, mas valida conforme a gente vai verificar minimamente a assinatura digital ICP Brasil, né? E o farmacêutico dispensa e faz os registros necessários, né? Então, vamos lá, o que hoje, qual seria, então, a forma de fazer essa validação desse documento? Então, o ITI já possui uma página, como vocês podem ver aqui, verificador.iti.gov.br, né, que é o local em que é possível fazer o upload deste arquivo, né? Então, o farmacêutico vai, né, de posse do seu PDF, vai fazer o upload deste arquivo neste portal e vai ter aí como retorno uma confirmação de que aquele documento está íntegro e foi assinado com certificado CP Brasil por aquela pessoa, né, para que o farmacêutico consiga dar continuidade, né? Então, a continuidade é, ok, dado que essa pessoa realmente assinou esse documento, ele está íntegro, vamos ver se esta pessoa ela é um médico, um prescritorizado. Então, esse segundo passo que ainda não existe e que o CFM está trabalhando para disponibilizar, né? Este verificador de conformidade, ele foi desenvolvido pelo LabSec, um laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, em um contrato com o ITI, né? Eles já tivemos algumas reuniões, inclusive com alguns desenvolvedores de software, para disponibilizar, inclusive, esta plataforma para uma consulta prévia, para que os próprios sistemas consigam validar que isso está tudo certinho antes de chegar lá na farmácia. Eventualmente, um problema na montagem do arquivo, de repente está usando o certificado CP Brasil, sim, mas está fazendo assinatura de forma com que o verificador de conformidade não aceite. Então, precisa ajustar alguma questão no processo de assinatura. E está previsto que este validador também esteja presente num site dentro do CFM, dentro do Conselho Federal de Farmácia e na própria Anvisa. Mesmo porque na Anvisa é importante? Porque a vigilância local, quando chegar à farmácia para fazer, eventualmente, uma fiscalização e requisitar um documento eletrônico, uma receita eletrônica, a vigilância também vai precisar verificar esse documento. Então, também a gente gostaria que a própria Anvisa disponibilizasse este processo de verificação dentro de um portal da Anvisa. Então, isso, a SBIS também pode até disponibilizar também, mas a gente vem trabalhando principalmente com os conselhos e com a Anvisa, né? Uma questão também que o LabSec, eu acredito que o Jades esteja participando também. Jades é um dos responsáveis por um laboratório chamado BIT, que desenvolve o ESUS APS, antigamente a gente chamava de ESUS AB, para o Ministério da Saúde. Então, também está ali do ladinho do pessoal do LabSec, com toda a capacidade e possibilidade também de integrar essas questões da assinatura digital no ESUS APS, né? Agora, claro que esse daí precisa ser demandado pelo contratante, que é o Ministério da Saúde, né? A Secretaria de Atenção Primária em Saúde. Jades também está aí, se quiser a palavra, por favor, peça aí no chat, por favor, Jades. Bom, era isso que a gente tinha para falar. Agora eu saio aqui, agora eu consigo ver aqui. Kia, vamos lá, eu tenho algumas perguntas aqui. Eu vou começar, Paulo, a gente já chega na sua. Em primeiro, o Rafael Pinto, do HUL, Universidade UFS, mas ele explica o que é tudo isso, está nos dizendo... Ai, peraí, só um minuto. Parabéns, Luiz, pela apresentação. Você indica alguma tecnologia de informação segura com sigilo? Creio que fazer teleconsulta, teleorientação usando Skype, Teams, Meet, mesmo gravando, não é indicado. Ainda nesta conversa, o Alberto, do HCL, responde para ele que eles estão desenvolvendo alguma coisa e que para procurá-lo no privado. Mas, Kia, você pode falar.
Eu caí rapidinho aqui, viu, Osmeire? Eu vou ter que procurar aqui a pergunta. Bom, gente, teleconsulta, teleorientação usando Skype, Teams, Meet, mesmo gravando, né? Essa é uma questão muito delicada, né? O que hoje, na verdade, claro que a gente tem plataformas específicas para isso, né? Então, seria importante que se usasse plataformas específicas para isso. Segundo hoje a manifestação da portaria do Ministério da Saúde, o que ela diz? Olha, o requisito se você tem que usar uma ferramenta que você confie, né? Então, eventualmente, até poderia ser para a parte de vídeo uma dessas ferramentas, mas desde que o atendimento seja registrado num sistema de prontuários eletrônicos, né? E toda a dispensação, toda a emissão de prescrição, de atestado, feito segundo essa orientação que a gente está dando, né? Utilizando o certificado do CT Brasil, se for um medicamento controlado, né? Agora, naturalmente, veja que a gente está num momento de crise, né? E num momento muito especial. Eu acho que nós já temos ferramentas diversas, então a orientação é procurar uma ferramenta que seja já apropriada para isso. E vamos ver a evolução deste grupo de trabalho que está fazendo a revisão da resolução de telemedicina. Então, dali sim deve sair algo um pouco mais consistente. Todos vocês, né, participaram, estiveram muito atentos aí a qual era o conteúdo da resolução de telemedicina que foi publicado no passado e que foi revogado, né, em cima daquele conteúdo que está se tratando neste momento dentro do CFM. Segue, Osmeire. Oi. Agora vamos lá mais para baixo um pouquinho. Tem uma pergunta aqui que é do Marcos Zanetti. A quem cabe zelar pela validação da prescrição eletrônica e o controle da dispensação? Aí cada pessoa que coloca aqui, a pergunta sai da minha visão. O controle da dispensação ao médico e seu sistema de prescrição, a farmácia ou a Anvisa? A todos, né? Essa é justamente a questão que a gente está falando, que a gente precisa ter esse fluxo, né, para viabilizar todo mundo, né? Então, quando o médico fizer a sua assinatura, ele precisa naturalmente validar que aquela assinatura está ok, porque se ela não tiver ok por algum motivo, a outra ponta não vai aceitar. Então, ou ele faz isso, né, ele faz a assinatura e já faz uma validação em seguida, né, o próprio Acrobat Reader consegue fazer isso, ou a plataforma de prontuários eletrônicos vai fazer. Quando chega na farmácia, o farmacêutico precisa fazer essa validação, né? E, no caso de uma fiscalização, a vigilância local vai fazer, né, essa validação também, né? Visa local, lembra que está debaixo aí na estrutura da Anvisa. Bom, a próxima pergunta é do Paulo. O Paulo só coloca Paulo, então eu não sei mais nada sobre ele. Ele coloca alguns pontos, depois ele podia, por favor, falar de onde ele é. Paulo, da forma que os senhores estão modelando, não vai funcionar para emergência agora. A emergência pede exatamente flexibilizações. Na portaria estão descritas 3 formas distintas de assinar. Vocês estão novamente fechando apenas o ICP Brasil. Tanto a MP 2202 quanto a portaria prevêem outras formas de assinatura. É necessária essa flexibilização para que possa realmente ser usado. Espera um pouquinho que ele falou alguma coisa mais embaixo, deixa eu achar. Pelo que está dito e pelo que é ignorado, continua tudo como antes. A conclusão é que a portaria não serve para nada. Paulo, você quer falar? Eu abro o microfone para você. Aqui. Eu vou abrir o microfone do Paulo, aí ele se apresenta. Ô, Paulo, você consegue falar, por favor?
Ele está dizendo aqui que está pronto para ouvir os comentários, que é isso mesmo. Mas, Paulo, por favor, né, você está interagindo. Eu só gostaria de fazer um destaque aqui e lembrar que na portaria 467, ela é bastante explícita no artigo 6º, parágrafo 2º, dizendo que a prescrição da receita médica de que trata o caput observará os requisitos previstos em atos da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa. Ora, a Anvisa já manifestou, né, que os produtos controlados devem usar a ICP Brasil, porque é a forma oficial de reconhecimento com validade jurídica e que garante autenticidade, integridade, não repúdio de tudo isso. Eu só gostaria de destacar que, ainda que se possa flexibilizar muitas coisas, é importante destacar a segurança jurídica que nós devemos dar a esses atos. Porque a portaria 344 é uma portaria que trata também de tráfico de drogas, né? De uso ilícito de substâncias, e os medicamentos estão incluídos aí. No caso de uma dispensação feita em desacordo a isso, o farmacêutico é a parte mais frágil. O farmacêutico e o paciente são as partes mais frágeis que vão ter que provar por meios que não se sabe exatamente quais, que aquela receita é uma receita válida, etc. Isso tem um custo em termos de saúde pública e em termos de legais, né? Então, essa é a forma mais segura e que garante autenticidade, integridade, não repúdio e todas as características aí da ICP Brasil que as outras assinaturas, infelizmente, ainda não conseguem fornecer. Só queria fazer esse comentário. Kia, eu vou ler o que o Paulo continua. Eu só continuo no Paulo, não tirando as pessoas da ordem, porque como está o mesmo raciocínio, por isso que eu estou segurando com o Paulo. O Paulo diz que penso que a segurança jurídica está dada exatamente pela situação de guerra que estamos. Ela está válida para o período de emergência. Até as fiscalizações trabalhistas, por exemplo, estão proibidas de multar neste período. Ô Paulo, você podia nos dizer o seu nome todo, só para a gente saber quem é o Paulo. Deixa eu só dar um complemento, Osmeire. Eu até devia ter incluído na apresentação e não incluí, né? Está havendo algumas flexibilizações. Acho que a portaria, né, lembra que a gente tinha muita questão. Primeiro, o CFM já flexibilizando, em parte, né, a questão da telemedicina, né? Então, ainda num momento prévio, né, de início da pandemia. Depois, entra o Ministério, deixando um pouco mais explícita a questão da consulta. Então, claro, né, acho que nós temos ganhos, né? Não se pode deixar falar, naturalmente, eu acho que tem o problema da emergência, a gente tem que ver isso. Mas uma questão que eu não disse é, inclusive, a flexibilização da própria ICP Brasil, que trouxe uma normativa que foi publicada a semana passada ou a anterior, acredito que há 2 semanas atrás, em que habilita, a partir de amanhã, ou depois de amanhã, desculpa, a validação remota por videoconferência. Então, o maior empecilho que eu vejo hoje na questão da emissão de um certificado digital ICP Brasil é o processo de emissão desse certificado, que ele precisa de uma validação presencial, né, uma série de documentos, questão da biometria. Então, daqui a pouco, vai ser possível fazer isso neste caráter emergencial, né? Então, seguindo ainda toda a validação documental da pessoa, mas a pessoa vai poder estar e fazer a sua validação por meio de uma videoconferência, né? Então, ainda alguns parâmetros vão precisar serem avaliados, até como um dado biométrico. Essa pessoa vai precisar ter um dado biométrico ainda registrado em algum lugar, mas que vai poder ser no Denatran, por exemplo, ou nos conselhos. Então, nesta emergência, nós vamos ter flexibilização com relação a isto,
né, ao processo de emissão, e eu acho que isso facilita essa questão que você está colocando. Preço é outra questão que a gente discute muito na ICP Brasil, né, para tentar deixar esse certificado mais barato possível. Mas também acredito que um profissional de saúde, um médico que queira trabalhar, esteja em quarentena e queira trabalhar, acredito que não é a emissão de um certificado digital aí cujo preço aí chega a entre 100 e 200 reais, vai impedi-lo de fazer isso, né? Então, isso eu não coloquei na apresentação, mas é uma informação muitíssimo importante, a questão da validação presencial, utilizando sistemas de videoconferência para ICP Brasil. Bom, temos ainda aqui outras pessoas, vamos continuar. A Fabiana de Almeida Marcos, se eu pulei alguém, eu já vou voltar, tá, gente? Existem certificados digitais no mercado gratuitos e absolutamente seguros. Lá embaixo ela continua. Não é possível considerarem apenas certificados via ICP Brasil, que têm custo e não permitem a validação presencial neste momento. E ainda ela completa, espera aí que ela falou mais um pouquinho lá embaixo, eu acho. Isto não procede. Enquanto você estava falando de certificados. Existem outros certificados digitais que trazem, inclusive, mais segurança. E ainda completa, estão assegurados pela MP 2200/2 e são gratuitos. Essa é uma questão, Fabiana, uma questão importante, né? Quando a gente diz até do parágrafo 2º do artigo 10º da medida provisória, que diz que um documento pode ser considerado válido também quando acordado entre as partes, né? Eu particularmente acho que também essa é uma possibilidade, sem dúvida nenhuma, né? Está prevista legalmente. A própria portaria do Ministério diz aí no inciso 3º uma questão de acordar entre as partes, mas uma grande dificuldade que nós temos na saúde é identificar quais são essas partes, né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente teria que ter um acordo do médico com o paciente, eventualmente isso está saindo de um hospital e vai para uma farmácia, então a farmácia também é uma parte, a Anvisa é outra parte, o Conselho Federal de Medicina é outra parte, então fica um negócio muito complicado, né, de estabelecer... A Anvisa local é uma parte e a cada Anvisa local de cada parte pode aceitar ou não certificado de determinadas pessoas ou não, de determinados, e eu lembro sempre que o frágil nessa história toda é o paciente. Nós temos que pensar que o paciente precisa ser atendido de maneira adequada. Ele não tem que ficar esperando que a farmácia se cadastre para ver se consegue validar a receita médica que ele recebeu. Nós precisamos ter meios que facilitem a vida das pessoas, né? E me parece que, neste momento, o ICP Brasil cumpre esse critério de aceitação jurídica no Brasil inteiro, né? Sem criar esse problema. Eu gostaria muito de poder fazer essas certificações. Eu acho que seria ótimo a gente ter isso de maneira distribuída. Só que, de novo, quem vai pagar o custo disso provavelmente vai ser o paciente e o farmacêutico, que vai ter que fazer verificação de assinaturas em infinitos lugares. Eu acho que ainda a alternativa mais barata e mais eficiente para o Brasil e que garante valor ao paciente é, sim, ICP Brasil. Vou só pegar esse gancho, Eugênio, que se nós tivéssemos certificados emitidos nas ACs privadas, como você está dizendo, Fabiana, do ponto de vista tecnológico, né, garante a integridade, beleza, né? Agora, a gente tem um problema, né? Por exemplo, imagina que eu crio uma autoridade certificadora, eu aqui, né, na minha casinha, crio uma autoridade certificadora, isso não é difícil, de eu emitir um certificado digital para um determinado médico, por exemplo. E quando a farmácia receber essa prescrição, ela vai falar, esse aqui é um médico, né, está íntegra essa prescrição, mas quem que garante a identificação, a identidade dessa pessoa, a autoria? Esse médico emitiu um certificado digital na autoridade certificadora lá do QIATAC, né? Quem é esse cara? Né? Então, a farmácia teria que confiar nessa autoridade certificadora também. Então, esse é um problema de cadeia de confianças que a gente tem, né?
Então, dá para fazer? Até dá para fazer, mas aí vai ser tão trabalhoso também fazer como o Eugênio está falando. Talvez seja mais barato a gente usar a ICP Brasil, que já está pronta. Não obstante a isto, né, acho que tem, né, as regulamentações vão evoluindo. Então, é possível que a Anvisa, daqui a pouco, aceite um certificado que não seja exatamente ICP Brasil? É possível, e a gente vai ver em quais condições que isso vai ser possível. É possível que o CFF emita certificados de uma C própria para os farmacêuticos? Pode, né? Se a legislação prevê, eventualmente alguns modelos podem evoluir, né? Mas isso é o que nós temos hoje, né? E não dá para a gente mudar, é a resolução da Anvisa. Então, é complicado, é muito complicado. E por que a gente está falando hoje e essa verdade não vale, de repente, para amanhã? Gente, agora, nesse momento, e como o Paulo está falando, estão sendo trabalhadas medidas provisórias, um monte de coisa que pode mudar essa realidade. Então, nosso intuito, inclusive, é que a gente faça essa live, digamos assim. Então, perceba, isso não é uma aula, não é nada, é só uma passagem de informações e de troca do que está acontecendo, para que vocês fiquem antenados, mas a ideia é que a gente, na prática, reduza a possibilidade de um médico fazer uma prescrição e ela não ser dispensada. É isso que a gente não quer, né? E hoje, a forma de fazer isso é a ICP, é isso. Então, a partir de depois de amanhã, dá para você ligar para uma autoridade certificadora e fazer uma validação da sua casa. Então, gente, isso viabiliza muita coisa, né? O que não significa que isso vai ser definitivo, né? Vamos para frente, Osmeire. Bom, o professor Renato Sabatini pergunta: o Paulo e a Fabiana ainda fizeram alguns contrapontos, eu só vou lê-los para fechar o assunto. Caro professor, compreendo a preocupação, mas então o que vai acontecer é simples: o Covid-19 vai passar e não vamos poder simplificar as coisas para os médicos quando eles mais precisam. A Fabiana coloca a validação destes certificados é muito forte, Luiz. E a Fabiana ainda coloca que é muito simples de ser feito e eu insisto, é preciso algo simples, seguro e rápido e gratuito. O Paulo, existem muitas formas de validar que possam ser válidas. Empresas sólidas com muitos anos de mercado têm relações com médicos sólidas e podem fazer isso. A grande diferença é que o governo brasileiro trabalha desconfiando antes. Já em outros lugares, como nos Estados Unidos, você tem a confiança e a responsabilidade se fizer errado. Nós somos assim, faz parte do custo Brasil. A Fabiana faz, Luiz, quem irá pagar para o cidadão? O Paulo diz, então, porque colocaram outras formas na portaria. A Fabiana, eu só estou lendo a Fabiana e o Paulo por enquanto, tá? Não estou lendo outras pessoas. A Fabiana diz, essa conta não é justa, para que o projeto seja bem sucedido, é preciso buscar algo sem custos para toda a sociedade. O Paulo, aí ele coloca o artigo 6º inteirinho. Paulo, você me perdoe, eu não vou ler essa não. É muita coisa para mim. Artigo 6º, emissão de receitas e atestados médicos à distância será válido do e-mail eletrônico mediante uso de assinatura eletrônica por meio ICP Brasil. Não tem um OU aqui no final, mas entre 2 e 3 tem um OU. O uso de dados associados à assinatura do médico ou o atendimento dos seguintes requisitos. Tá, eu não coloquei na apresentação e deveria ter colocado uma iniciativa do CFM de distribuir o certificado digital para todos os seus médicos. Então, hoje o CFM, assim como o CFF, vários conselhos já dão a carteirinha com chip, mas não dão um certificado dentro dele. O Gleidson está aí, que bom. Você consegue abrir a palavra para o Gleidson? O Gleidson, ele é responsável pela parte de tecnologia do Conselho Federal de Medicina. Vou tentar. Olá, todos me ouvindo? Agora sim, Gleidson. Não, maravilha. Vou colocar a minha imagem aqui também. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Só alguns esclarecimentos em relação à parte de certificação digital aqui no Conselho Federal. Bem, para quem não me conhece, eu sou Gleidson Porto, coordenador de Tecnologia e da Informação do Conselho Federal de Medicina, né? Bem, o CFM defende o uso de certificado digital ICP Brasil em documentos médicos. Estamos em conjunto com o ITI, Conselho Federal de Farmácia, nesse projeto de prescrição de documentos
médicos, atuando ativamente na rotina que vai permitir essa validação dos documentos médicos. O CFM ele tem atuado ativamente em iniciativas para possibilitar o uso amplo de certificado digital para os médicos. Então, nós temos um projeto em curso que já é a ER eletrônica, ou seja, vai possibilitar que o médico, ao receber o seu registro profissional, receba também o seu certificado digital. No próprio Conselho de Medicina, esse é um projeto de AR eletrônica. Em paralelo, também estamos definindo estratégias com as ACs para ampliar e estimular o uso de certificado digital com condição diferenciada para os médicos. Gostaria apenas de fazer essas observações que eu acho que ajuda bastante aqui o debate. Tá bom? Obrigado, Kia. Cleito, só confirmando, a gente mencionou rapidamente também a iniciativa de certificado de atributo, em que vocês foram pioneiros, né? Acho que poderia falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Nós temos a nossa nuvem de atributos juntamente com a credencial médica, que foi lançada no ano passado. Então, a ideia é a gente passar a disponibilizar também acessos a essa nuvem de atributos para validação da situação de médico e também outros atributos no futuro, como especialidade, por exemplo. Tá bom? Tá, joia. Muito obrigado, Gleidson, doutor Ideraldo, aí estão sempre participando conosco, né? Estamos aí em tempos muito corridos, né? Então também é difícil a gente também parar até para fazer esse alinhamento com todo mundo. Mas muito obrigado, Gleidson. É verdade. Pela sua participação e pelo trabalho intenso que vocês têm feito para viabilizar esse mundo eletrônico para o médico. Maravilha. Nós que agradecemos, tá? E eu preciso sair da conferência aqui. Eu gostaria que se tivesse questões relacionadas ao CFM, que pudesse consolidar tudo e encaminhar para a gente, que a gente responde no segundo momento, tá bom? Obrigado, tá gente. Ótimo. Muito obrigado, Gleidson. Tchau. Meire. Agora, professor Renato Sabatini, no primeiro fluxograma que você mostrou que o arquivo digital seria entregue para o paciente. É isso mesmo? Como impedir que ele faça múltiplas cópias da receita? Não existe, não tem como, né? Então, a ideia era que um sistema central que fizesse a validação caso esse paciente quisesse dispensar esse medicamento em mais do que a quantidade permitida, né? Nós tivemos uma conversa com a Anvisa nesse sentido, né? Porque falamos, puxa, a gente precisa clarificar alguns pontos, né, com relação à retenção, primeira via, segunda via, né? O que é primeira via e segunda via eletrônica, como que eu faço a retenção da receita. Eles falaram, olha, nós entendemos que a resolução vigente já contempla essas questões. Então, a gente entende que não tem primeira e segunda via, né? Reter um só, e esses controles da quantidade de dispensação vão ser feitos em outros sistemas. O SNGPC é um sistema passível disso, apesar de não ser online, né? Mas, ou seja, deve ampliar esse controle. Então, neste momento, ia sem controle, realmente um controle antecipado, né? Antes da dispensação, né? Mas, ou seja, esses controles vão evoluir, assim como a Anvisa tem trabalhado no sistema centralizado de distribuição da numeração dos controlados, esses que né, aqueles que não ainda estão permitidos, né, que precisam de um número dispensado pela Anvisa local. Então, já existe um sistema, já está, né, bem avançada essa discussão, então é a forma que isso também seja controlado de uma maneira centralizada. Bom, nós já vencemos nosso tempo, mas tem algumas perguntas, eu vou fazê-las e vocês, por favor, sejam bem sucintos nas respostas. Renato pergunta, a assinatura do PDF no Adobe será feita pela assinatura digital do médico. Neste caso, o médico tem que obter um certificado digital, correto? CRM já disponibiliza este certificado? Eu acho que o Gleidson acabou de responder. Alguém quer completar? Não, acho que é isso mesmo, precisa ser ICP mesmo. A Stephanie Guassi, desculpe se eu estiver falando o nome errado, as prescrições de medicamentos que somente precisam ser mostradas para o farmacêutico
precisa também estar assinada digitalmente, mas sem ser exclusivamente pelo ICP Brasil, é isso? Eugênio, você pode responder essa, por favor? De acordo com o fluxograma de decisão ali que eu mostrei, nesses casos pode ser até mesmo uma receita digitalizada, uma cópia, uma foto, um scanner dessa receita apresentada para o farmacêutico. Pelo menos neste momento, eu acho que a gente pode evoluir bastante à medida que as farmácias, que os prescritores e as farmácias tenham soluções de certificação digital. Mas nesse momento não é necessário. Assim como os medicamentos de venda isentos de prescrição também continuam sendo vendidos normalmente sem nenhum problema. Tá. O Zé Geraldo Barbosa diz: medicamento prescrito e assinado digitalmente por um médico registrado no CRM de São Paulo pode ser dispensado em farmácia de outro estado? Essa é uma pergunta. Ontem a gente teve ontem não, sábado ou sexta-feira, mas sim, são receitas que são válidas no Brasil inteiro. Hoje elas são válidas no Brasil inteiro, não tem restrição. Tivemos, inclusive, uma resolução do CFM dando mais claridade nesse assunto, né? Que não é até recente essa resolução. Bom, a Stephanie ainda pergunta: o validador nacional é o SNGPC? Não, ainda não é. Mas pensemos bem que, em havendo a assinatura digital do farmacêutico e o farmacêutico informando na própria receita digital o número do registro do produto dispensado, a quantidade e os demais dados do SNGPC, essa informação pode ser capturada e usada para automatizar todo o processo, tornando todo o processo muito mais simples e mais eficiente. Eu acho que somente isso já garantiria o pagamento de qualquer custo de certificação digital que pudesse haver nessa coisa. Só essa automatização do serviço do SNGPC. É claro que não é uma coisa imediata, mas são soluções que vão aparecer rapidamente à medida que a gente evolui. Até complementando, desculpa, Osmeire, já vendo um último comentário aqui do professor Jean Martina. O professor Jean Martina é o responsável pelo laboratório LabSec, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que nós mencionamos, e que ele está dizendo é que o próprio validador já pode fazer essa verificação. Então, isso tudo a gente tem trabalhado agora, é algo muito intenso nesses últimos dias. Então, é uma possibilidade realmente que a própria validação da assinatura já faça esse registro, mas claro que isso tem que estar alinhado com a Anvisa e ter algumas outras questões. Algumas pessoas perguntaram se o próprio software da plataforma poderia verificar se está dispensando mais do que o necessário. Acho que naturalmente o software pode fazer isso, mas aí todas as farmácias teriam que usar a mesma plataforma, o que não necessariamente vai acontecer, né? O Tácito pergunta se o atestado e a evolução precisam também ser assinadas nos moldes da receita. O atestado médico, sim. A evolução, ou como qualquer peça do prontuário eletrônico, se ela não for ter o registro em papel, também. Já é coisas um pouco mais antigas, de ter aí o hospital sem papel, por exemplo, para você não ter que imprimir, bater o carimbo e assinar, mandar para o SAMI, todas essas questões, pode usar o certificado digital para fazer o registro eletrônico. Tá. A Ive coloca que precisamos entender que estamos construindo um novo modelo que precisa atender diversas entidades que estão se adaptando ao real e ao ideal. Nos primeiros dias não será ideal, aos poucos vamos nos ajustando. A Stephanie está falando pela Nexodata, o Paulo já falei, a Fabiana já falei, a Elke. No caso do protocolo ICP, como obter o certificado de atributo? E no caso do CFO? O CFO ainda não está trabalhando com atributo, a gente temos conversas com o Conselho Federal de Odontologia também, eles são absolutamente bem antenados com essa questão também da certificação digital, mas digamos que assim, agora a gente tem que fazer essas ligações até nessa semana. Nós fizemos uma reunião com mais de 10 conselhos profissionais das áreas de saúde,
discutindo essas questões da carteira eletrônica profissional, do certificado digital. Então, eu acho que o CFO vai rapidamente, né, já tem a carteirinha com chip, apesar também de não dar o certificado digital no momento em que fornece a carteira, mas acho que o próximo passo deles é seguir aí os caminhos até que o CFM está fazendo, o CFF também, de pensar em incorporar o certificado digital já no processo da carteira profissional. Bom, a Fabiana, já falei, o Jean coloca que o certificado de CB Brasil é importante por causa da presunção da validade jurídica, que nenhum outro certificado digital produz. O professor Renato Sabatini pergunta, alguém pede para você relaxar a asepsia da UTI só porque está na emergência? Não, né? Então, por que relaxar a segurança da comunicação e da assinatura digital? Abrindo as portas para as fraudes. Isso aí, Sabatini, sempre com alguns exemplos. Quem fizer isso pode ter sérios problemas. Os hackers e os bandidos estão longe de serem idealistas e bonzinhos e suspenderem suas atividades criminosas só por causa da epidemia. Aí o Paulo diz, Caura, o professor compreende a preocupação, mas então o que vai acontecer é simples, aquilo que eu já falei do Covid, a validação desse certificado já foi. Jean, o problema é que para usar o PAR, o PAR 10... Meire, você ficou fora por alguns minutos, viu? Eu voltei. O Jean disse que o problema é que para usar o parágrafo 10, artigo 2º, é preciso o paciente aceitar caso a caso. A Fabiana contesta, aí a Ive relata. E o não repúdio, gente, é para a segurança do próprio médico. Aí o Paulo contesta de novo, falando dos Estados Unidos. Aí o Tácito, pessoal, acredito que não há o que fazer no momento. Terá que ser ICP Brasil. Seria mais interessante nos concentrarmos em cima da realidade que temos na mesa. Aí Ivy diz, quando entrar o certificado do atributo, por exemplo, vai dar mais segurança ainda. Aí o Luiz Renato diz, muito relevante a informação da emissão dos certificados de forma remota. Viabiliza nesse momento de locomoção reduzida. Parabéns. O Tácito, o atestado e a evolução precisa também ser assinada nos moldes, já respondemos. Gostaria de explorar um pouco mais os fluxos dos sistemas de prescrição, entrega ao paciente e entrega ao laboratório. Em especial a questão da entrega de um arquivo digital ao paciente, que por sua vez precisará entregar à farmácia. Risco de compartilhamento e vazamento na rede. O que acham que vem depois do Covid? Né? Eu estou lendo que são discussões que ficaram perdidas. Muitos médicos já possuem certificado, pois já é utilizado em sistemas de prontuário eletrônico. Existem empresas oferecendo plataformas gratuitas para facilitar nas prescrições de receitas, a Stephanie coloca. O Tácito, eu acho que a gente conseguiu responder a sua pergunta lá em cima, né? Porque você ficou repetindo, você estava super preocupado com isso. Existem empresas que atendem em domicílio a emissão de certificado. E diga, Paulo, que prejudica a emergência. Você tem uma receita prona, padronizada, com um clique você emite a receita assinada com o seu CD, muito mais rápido, muito mais seguro do ponto de vista do médico. No caso do CFO, as carteiras profissionais ainda não contemplam o chip. Como proceder com o profissional para obter a assinatura ICP com certificado de atributo? Que você pode responder, por favor? Tem uma pergunta da Elke sobre o CFO, que diz que as carteirinhas não têm chip. Como proceder com o profissional para obter a assinatura ICP com certificado de atributo? Kia, você ouviu? Não, desculpa, eu caí um pouquinho. Essa da IFE? Não precisa... Não, da Elke, que as carteiras do CFO ainda não contemplam chip. Como proceder para o profissional para obter a ICP com certificado de atributo? Não, então, CFO não tem atributo nesse momento, vai demorar mais um pouco mesmo para fazer essa validação que o CFM está fazendo, né? Então, tem que esperar mesmo, ou seja, a gente tem que conversar com o CFO para que ele tenha um serviço de validação desse profissional, ainda que não seja um atributo. O certificado de atributo, gente, é um negócio muito específico
desse mundo de ICP Brasil, de tecnologia, né, que quando você faz a assinatura, você já coloca um pedacinho falando, eu sou médico mesmo atestado pelo CFM, ou eu sou um diretor de uma empresa, atestado por esta empresa, né? É um pedacinho que complementa a assinatura digital, né? Então, a gente, né, o CFM lançou agora isso, a gente nem está com isso bem ainda usando, né? Os sistemas ainda não estão usando isso. Então, CFO temos que esperar um pouco. Agora, lembra, qualquer profissional pode emitir o seu certificado digital, independentemente do conselho, e assinar os seus documentos clínicos com isso. A Ive pergunta, as plataformas de prescrição eletrônica poderão atuar neste papel de controle de dispensação, como é feito em muitos outros países? Eugênio, está aí? Eu estou. Eu acho que sim, desde que a gente consiga estabelecer um protocolo de cooperação entre todos. Entendeu? De que, uma vez que uma prescrição tenha sido dado baixa de uma prescrição, que isso seja propagado para todos, para que na validação não fique restrita a uma única plataforma. Certo? Porque isso tem que ser nacional. Né? Porque senão eu descubro que uma farmácia valida com a Ive, o outro valida com a Stephanie, e aí eu posso ir numa, ela valida, bloqueia, outra valida e bloqueia também, está tudo normal e eu conseguiu fazer essa circulação. Então nós precisamos de algum nível de coordenação e eu acho que a gente pode conseguir isso sim. Né? Eu acho que, na verdade, todo esse processo de prescrição, nós estamos começando, mas nós temos que trabalhar no sentido de ter uma plataforma nacional, uma plataforma brasileira de prescrição, né, com padrões de comunicação, padrões de trabalho, que permita a interoperabilidade plena. É uma coisa que eu tenho dito, eu digo para o Kia, digo para o pessoal, eu não consigo entender se falar em interoperabilidade no sistema de saúde sem sistemas farmacêuticos interoperáveis, plenamente interoperáveis. É o fundamento, digamos assim, a espinha dorsal quase para criar compatibilidade entre sistemas e a interoperabilidade. Então, sim, Ive, eu acho que dá para fazer, mas precisamos trabalhar em conjunto, né? Com protocolos comuns que a gente consiga trocar. O Tácito coloca, posso colocar no software uma área de validação para evitar que o paciente tente realizar a compra várias vezes? Eu acho que essa plataforma que é a resposta para ele, não é? Exatamente. Aí a Ive coloca, Paulo, o certificado digital, ela está respondendo ao Paulo, o software de validação, o Jean, vai tratar receitas dispensadas. Nos do LabSec já estamos trabalhando nisso. O Jean Everson Martina fala sobre isso, está offline. Aí tem uma série de discussões com o Paulo defendendo... Osmeire, da questão de que o Paulo levanta de que o certificado digital do médico está na mão dos contadores. Uhum. Este é um problema sério que nenhum certificado vai conseguir resolver. Né? Quando você entrega o seu certificado digital para um terceiro, você está entregando a sua vida na mão do terceiro. Seria, dizendo de maneira bastante clara, fazer uma procuração de plenos poderes para o seu contador. Ele pode abrir conta bancária, fechar conta bancária, ele pode fazer o que ele quiser com os seus dados, certo? Então, um certificado digital é seu. Ele não deveria nunca ser entregue a outra pessoa, muito menos a senha dele. Tá? Então... A Ive colocou a mesma coisa que você. Ela colocou para ele... De reforçar isso, porque às vezes as pessoas esquecem, que acham que, não, vou entregar para o meu contador que ele resolve as coisas. Você está entregando a sua vida na mão dele. Certo. E a outra coisa que... Aí ele falou que isso é uma teoria, na realidade isso acontece, a gente tem que mudar a realidade, talvez, né? O Leonardo pergunta, basta o software de atendimento ser compatível com o ICP Brasil ou ele precisa estar na lista da SBIS? Kia?
Não, precisa ser compatível em CP Brasil, né? Seria bom, obviamente, que ele fosse um software auditado pela SBIS, né? Com a certificação SBIS, ela vê uma série de outras questões, inclusive a assinatura digital ela é gerada da forma correta, né? Já é um grande passo para isso, um diferencial dos sistemas que possuem aí esse selo da SBIS. Não, Leonardo, você perguntou mais embaixo, não precisa ser certificado, tá bem? A IVE coloca, não precisa ter o repositório específico do Conselho para gravar o certificado de atributo? Precisa sim, IVE. Por isso que cada conselho agora vai ter que trabalhar com isso. Por enquanto, só de medicina começou, mas a gente já está trabalhando com outros conselhos para fazê-lo. Algumas autoridades certificadoras oferecem um certificado chamado e-saúde, onde o profissional apresenta seus comprovantes de registro profissional e, teoricamente, poderia ser registrado o atributo no certificado. Aí ela bota um link. Sabe alguma coisa sobre isso, Kia? Não. Deixa eu ver o link aqui, deixa eu ver. É o que pergunta como a farmácia irá saber se o documento foi assinado realmente por um profissional da saúde. Por isso que precisaria ter o atributo, é o que nós chegaremos lá. Nós estamos trabalhando nesse momento com a primeira versão do validador. O Jean, o pessoal do LabSec, da UFSC, nós estamos trabalhando de que ele já vai não só verificar a assinatura, mas o CPF vai fazer um batimento com os dados de profissionais médicos para verificar se aquele CPF corresponde a um médico de uma determinada unidade da federação. Então, o validador já vai ver isso também. Gente, só para vocês verem que o Osmeire que está lá na carequinha do Eugênio, não sou eu tenho mais cabelos loiros, tá? Aí a Fabiana coloca certificados em dispositivos móveis têm biometria ou identificação facial, são absolutamente pessoais, e certificados em dispositivos móveis, isso não ocorre. Ela pôs Osmeire, eu acho que era para o Eugênio, eu acredito que seja, eu vou dar para ele, tá? Só complementando o que a Ive perguntou, Ive, uma coisa é no momento da emissão do certificado, fazer uma consulta no conselho para ver se essa pessoa existe, né? Outra coisa é ela estar habilitada naquele momento para fazer um ato clínico, né? Então são coisas um pouquinho diferentes, né? O atributo, ele é um poder que ele é dado e pode ser tirado, né? Agora, quando eu emito o certificado digital, imagina que seja um certificado de 5 anos, né? Eu emiti um certificado, nesse momento eu consultei se você está registrado no CFM, você estava devidamente registrado no CFM. Emiti e coloquei no certificado digital o seu número profissional. Isso não significa que você, daqui a um ano, vai estar regular com esse conselho profissional. Então, são coisas um pouquinho diferentes. Bom, e para finalizar, a Fabiana disse que realmente era para o Eugênio. Então, eu acho que foi respondido. Se não for, Fabiana, por favor, coloca novamente a sua pergunta ou a sua contestação aqui embaixo, por favor. E aí, o Sabatini disse que foi dado uma palestra, um webinar sobre teleconsulta. Ele coloca aqui no bate-papo o link, se alguém tiver alguma pergunta. Gente, acabaram-se as perguntas. Eu gostaria de agradecer ao Kiyotaki, ao Eugênio pela apresentação, a todos vocês que ficaram conosco. Eu acho que o assunto é bastante complexo, com bastante dicotomia de informações. A gente queria que fosse muito mais fácil, principalmente no momento atual. Infelizmente felizmente, existem regras que têm que ser seguidas e que a gente tem que utilizá-las no momento principalmente de crítica, de um momento crítico como esse, senão a gente vai cair numa loucura e a gente vai se perder com o tempo. Eu acho que nesse pouco tempo de pandemia a gente caminhou muito mais do que a gente vinha caminhando nos últimos 3 anos, e talvez o corona ele
esteja aí para dar uma empurrada na saúde digital. A gente espera fazer novos links, novas lives, espera muita participação de vocês, porque sem vocês a gente não tem sentido essa discussão. Então, muito obrigada em nome da SBIS, do Kiyotaki, que é nosso presidente, do Eugênio, do que está representando o Conselho Federal de Farmácia, e até breve. Boa noite. Obrigado, Osmir. E lembrando também que aqueles que não são sócios da SBIS participem, né? A gente precisa aí também nos juntar para justamente fazer frente, né? Ter uma voz ativa aí nessa toda essa questão da regulamentação e viabilizar a saúde digital. Muito obrigado.